O celular de Ricardo escorregou da mão e bateu no chão com um estalo seco. Ele estava parado no corredor do apartamento, de terno, pronto para a festa mais importante da sua carreira, e a mulher à sua frente tinha acabado de tirar o fôlego de todos os homens que um dia cruzaram seu caminho. Mas não foi a admiração que tomou conta do rosto dele. Foi algo mais escuro. Mais intenso. Uma coisa que ele jurava que não sentia. Ciúme. E aquela noite ia mudar tudo entre eles. Mas para entender o que aconteceu naquele corredor em Lisboa, é preciso voltar alguns meses. Voltar para as noites em que Mariana Lopes comia sozinha à mesa enquanto o marido desenhava plantas arquitetônicas como se o mundo ao redor não existisse. Mariana e Ricardo viviam no mesmo apartamento no centro de Lisboa, num daqueles prédios antigos com janelas do chão ao teto que deixavam entrar a luz dourada da tarde. Por fora, a vida deles parecia perfeita. Por dentro, Mariana estava desaparecendo aos poucos. Ela podia se lembrar de quando tinham chegado àquele apartamento juntos, animados, rindo enquanto tentavam encaixar os móveis nos cômodos apertados. Podia se lembrar de quando Ricardo a olhava de um jeito que fazia seu coração acelerar, quando ele chegava em casa e a primeira coisa que fazia era procurá-la. Quando ela importava. Mas isso foi antes da arquitetura do Vale começar a crescer de verdade. Naquela noite específica, ela tinha preparado o jantar favorito dele. Bacalhau à Brás feito com cuidado, a mesa arrumada, a luz da intensidade certa. Ricardo chegou, sentou, abriu as plantas de um projeto novo e mal levantou os olhos quando ela colocou o prato na sua frente. Obrigado, ele murmurou, com o olhar colado nos desenhos. Mariana ficou parada por um segundo, segurando o próprio prato, sentindo aquele nó familiar apertar no peito. Então sentou do outro lado da mesa e ficou a olhar para ele em silêncio. Ela começou devagar, com voz que mal tremia. Ricardo, você ainda pensa em nós? Na nossa relação? Ele ergueu os olhos como se a pergunta tivesse chegado de outro planeta. O que quer dizer? Estamos bem, não estamos? Estamos bem. Ela pousou o garfo. Quando foi a última vez que conversamos de verdade? Que saímos juntos. Que você ficou aqui sem estar trabalhando. Ricardo recostou na cadeira e passou a mão pelo cabelo escuro. Mariana, estou a construir uma carreira. A arquitetura do Vale finalmente está a decolar. Pensei que entendias isso. Entendo, ela disse, com a voz quebrando em algum lugar no meio da frase. Mas preciso saber que importo para você. Que você ainda me vê. Ele estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dela por 2 segundos. 2 segundos automáticos, mecânicos, como quem aperta o botão de um elevador. Claro que importas. Casei contigo, não casei. Mariana retirou a mão devagar. Você sente ciúme? Ela perguntou de repente. Se outro homem me olhasse, falasse comigo, importaria para você. Ricardo deu uma risada curta. Ciúme, Mariana. Isso é uma emoção imatura. Confio em você completamente. Não sou daqueles homens inseguros que precisam marcar território. As palavras eram para tranquilizá-la. Mas fizeram exatamente o oposto. Ela queria que ele sentisse algo. Qualquer coisa. Qualquer sinal de que ainda havia um homem ali dentro que a amava como mulher, não apenas como esposa no papel. Dias depois, chegou pelo correio um envelope cor de creme. Dentro, um convite elegante, à gala do 10º aniversário da arquitetura do Vale. Hotel Imperial, no centro de Lisboa. Traje de gala opcional. Uma noite de celebração por uma década de sucesso profissional de Ricardo. Quando ele chegou à casa naquela tarde, Mariana lhe mostrou o envelope. Ah, sim, é no sábado que vem, disse ele, mal olhando. Tens de vir comigo. É importante para a firma. Nenhum quero que estejas ao meu lado. Nenhum vai ser especial. Apenas uma obrigação. Mais uma. Mariana sentiu algo mudar dentro dela. Uma decisão se formando devagar, como água encontrando o caminho por entre as pedras. No dia seguinte, ligou para a irmã mais nova. Beatriz, preciso da tua ajuda com uma coisa. O que for, respondeu Beatriz sem hesitar. O que está a acontecer? Preciso comprar um vestido. Não qualquer vestido. Preciso de algo que faça o Ricardo lembrar que eu existo.
A irmã chegou em menos de uma hora com os olhos brilhando. Finalmente! Finalmente vais lutar pelo teu casamento. Vamos já! Foram às boutiques elegantes do Chiado. Mariana sempre se vestia de forma conservadora, apostava numa elegância discreta que nunca chamasse demasiada atenção. Mas aquele dia era diferente. Na terceira loja, Beatriz tirou um vestido do cabide e Mariana ficou sem ar. Era verde esmeralda. Uma seda luxuosa que caía com peso e graça. O decote era elegante, mais marcante, a saia terminava alguns centímetros acima do joelho, e a cor fazia os reflexos dourados dos olhos de Mariana explodirem. Beatriz, não sei. Ela hesitou. É tão diferente do que costumo usar. Exatamente. A irmã sorriu. Experimenta. O que tens a perder? No provador, Mariana olhou para o espelho e quase não reconheceu a mulher que viu. Era ela, mas mais viva. Mais presente. Mais inteira. Saiu para mostrar à irmã, e Beatriz abriu a boca sem conseguir falar por um segundo. Meu Deus, Mariana. O Ricardo vai enlouquecer. A vendedora concordou com entusiasmo. Mariana se olhou mais uma vez. Levo. Escondeu o vestido no fundo do armário quando chegou em casa. Não queria que Ricardo visse antes da gala. Que fosse uma surpresa. A semana passou devagar. Ricardo mal mencionou o evento, tratando como mais um compromisso de trabalho entre tantos. No sábado de manhã saiu cedo para o escritório, sim, num sábado, e disse por telefone que chegaria por volta das 6. Mariana passou a tarde se preparando com uma atenção que não dedicava a si mesma há muito tempo. Banho longo. Cabelo louro mel modelado em ondas suaves. Maquiagem feita com precisão. E quando finalmente colocou o vestido verde esmeralda e se olhou no espelho de corpo inteiro, o coração batia forte contra as costelas. Às 6:30, ouviu a chave na porta. Mariana, já cheguei. Temos de sair em breve. Ela respirou fundo. Calçou os saltos. E saiu do quarto. Ricardo estava no corredor com o celular na mão, a olhar para a tela de forma distraída. Ergueu os olhos por instinto e ficou completamente parado. O celular escorregou da mão e bateu no chão com um estalo seco. Mariana! A voz dele saiu rouca, como se as palavras tivessem encontrado obstáculos no caminho. Ela caminhou na direção dele devagar, observando cada detalhe do rosto dele mudar. A surpresa. O desconforto. E depois aquele fogo escuro que ela não via há anos. Está bem para esta noite? Ela perguntou com inocência calculada. Esse vestido. Ele começou e parou. A mandíbula se fechou com força. É muito curto. É comprimento de coquetel. Perfeitamente adequado para uma gala. É só que vão estar lá todos, os clientes, os sócios, os investidores. Ricardo parecia ter dificuldade em encontrar as palavras. Não tens algo mais conservador? Mariana sentiu uma onda de satisfação. Era a maior emoção que ele demonstrava em meses. Você sempre diz que não é ciumento, Ricardo. Que confia em mim. Então o que importa o que eu visto? As mãos dele fecharam-se em punhos ao lado do corpo. Não estou com ciúme. Só acho que há melhores opções para um evento profissional. Bom, gosto deste vestido, disse ela com firmeza. E vamos chegar atrasados se não sairmos agora. A viagem até ao hotel foi sufocante. Ricardo mal falava, mas os olhos dele não conseguiam ficar quietos, voltavam sempre para ela, para o vestido, para as pernas, para o rosto dela. Os nós dos dedos ficaram brancos de tanto apertar o volante. O salão de baile do Hotel Imperial era deslumbrante. Lustres de cristal pendurados no tecto alto, janelas imensas abrindo para a cidade iluminada de Lisboa, música suave enchendo o ar. Mal entraram, Mariana sentiu o efeito. As conversas pausavam. Os olhares giravam. E a mão de Ricardo encontrou o fundo das suas costas num toque possessivo que ele nunca tinha tido antes. Fica perto de mim, ele murmurou entre os dentes. Mas em menos de 5 minutos, um sócio sênior o puxou para uma conversa urgente sobre um projeto, e Mariana ficou sozinha perto do bar. Não ficou sozinha por muito tempo. Senhora Lopes.
Era o Sr. Ferreira, um dos clientes mais antigos de Ricardo, um promotor imobiliário já com os 50 bem vividos. Está absolutamente deslumbrante esta noite. Obrigada, Sr. Ferreira. Por favor, chame-me Antônio. Nunca a vi assim tão radiante. O seu marido é um homem muito afortunado. Antes que ela pudesse responder, chegou outro homem. E depois outro. Em poucos minutos, Mariana estava rodeada por um pequeno grupo, todos competindo pela sua atenção, oferecendo-se para buscar uma bebida, elogiando a sua presença. Do outro lado do salão, conseguia ver Ricardo. Ele gesticulava, falava, parecia estar na conversa, mas os olhos saltavam para ela de 2 em 2 minutos. A tensão nos ombros dele era visível mesmo à distância. Então apareceu Alexandre Vargas. Alexandre era um investidor importante, um dos maiores apoiantes dos projetos da arquitetura do Vale. 42 anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno impecável, reputação de charme. Chegou por trás do grupo como quem sabe exatamente o efeito que vai causar. Mariana, disse ele em voz baixa, tomando a mão dela e beijando-a. Tenho ouvido tanto sobre si por parte do Ricardo. Esqueceu-se de mencionar o mais importante. Mariana manteve o sorriso educado, mas sentiu um desconforto imediato com a intensidade do olhar dele. É muito amável da sua parte. Amável? Não. Honesto. Ele se aproximou um pouco mais. Diga-me, como é que um arquiteto tão talentoso consegue concentrar-se no trabalho com alguém assim à espera em casa? Ricardo é muito dedicado à carreira. Demasiado dedicado, talvez. O sorriso de Alexandre foi de cumplicidade. Uma mulher como você nunca devia sentir-se descuidada. A música mudou para algo mais lento e romântico. Alexandre estendeu a mão. Dance comigo. Mariana hesitou. Olhou para o outro lado do salão. Ricardo já não estava a conversar. Estava a olhar diretamente para eles. E mesmo daquela distância, ela conseguia ver algo perigoso na expressão dele. Bom, ela pensou. Pelo menos sente alguma coisa. Colocou a mão na de Alexandre. Só uma dança. Na pista, Alexandre a segurou mais perto do que seria adequado. A mão na cintura dela parecia errada, pesada, no lugar errado. Ela tentou manter distância, mas ele continuava a puxá-la de volta. Sabe? Ele murmurou perto do ouvido dela, se você fosse minha esposa, nunca a deixaria sair da minha vista assim. O desconforto de Mariana cresceu de vez. Mas antes que pudesse responder, uma mão forte pousou no ombro de Alexandre. A dança acabou. A voz de Ricardo era baixa e controlada. Mas por baixo daquela contenção havia algo a ferver. Alexandre virou-se com um sorriso tranquilo. Ricardo. Estava apenas a aproveitar uma dança com a sua encantadora esposa. Já vi. Os olhos de Ricardo eram de pedra. Ela terminou de dançar. Os dois homens ficaram a olhar um para o outro durante um momento longo demais. Outras pessoas na pista começaram a notar. Os murmúrios começaram a circular. Ricardo, disse Mariana em voz baixa, tocando o braço dele. Ele não olhou para ela. Vamos embora. A festa mal começou, disse Alexandre com tom divertido. Vamos embora, repetiu Ricardo, desta vez pegando na mão de Mariana e puxando-a para longe. Atravessaram o salão a passo acelerado e Mariana teve de se esforçar para o acompanhar com os saltos. A gente olhava. Os murmúrios lhe seguiam como sombra. Ricardo só parou quando chegaram ao parque de estacionamento do hotel. Soltou a mão dela e virou-se. O que foi aquilo? A voz dele saiu com o peito a subir e descer. Foi o quê? Mariana ergueu o queixo. Estava apenas a dançar. Você estava ocupado com os sócios. A dançar. A risada de Ricardo saiu dura. Tinha as mãos em cima de ti. Estava a sussurrar-te ao ouvido. Toda a gente estava a vir. E você disse que não se põe com ciúmes. A voz de Mariana subiu um tom. Disse que isso era imaturidade. Ricardo começou a andar de um lado para o outro à frente dela, passando as duas mãos pelo cabelo. Isso foi antes de ter de ver todos os homens naquele salão a despir-te com os olhos. Antes de Alexandre Vargas pôr as mãos na minha esposa. Na tua esposa.
A voz de Mariana finalmente quebrou de vez. Quando foi a última vez que me trataste como tua esposa, Ricardo? Quando foi a última vez que sequer reparaste que eu existia? Ele parou de andar. Ficou a olhá-la debaixo das luzes frias do estacionamento, e ela podia ver a guerra dentro dele. Sobe ao carro, disse ele por fim, com a voz rouca. Vamos para casa. O caminho de volta foi asfixiante. Mariana olhava para as luzes de Lisboa passando pela janela, desfocadas, com o coração batendo tão alto que conseguia ouvi-lo. Ricardo apertava o volante como se fosse a única coisa que o mantinha ancorado. A mandíbula contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Quando entraram no pátio subterrâneo do prédio, ele desligou o motor. Mas não se moveu. Ficaram ali, no escuro, com apenas o som das suas respirações. Não consigo continuar assim. A voz de Mariana saiu pequena. A cabeça de Ricardo virou-se de imediato. Continuar com o quê? Ela apontou para o espaço entre os dois. A viver como estranhos. A sentir-me invisível. A ver-te fingir que não te importas enquanto eu me vou apagando aos poucos. Nunca disse que não me importo. Não precisaste de dizer. As lágrimas vieram sem pedir licença. Mostras todos os dias. Chegas tarde, trabalhas durante o jantar, adormeces no sofá. Quando foi a última vez que me beijaste? De verdade, não um piquinho na bochecha antes de sair a correr. Ricardo fechou os olhos. As mãos ainda no volante. Vesti este vestido esta noite porque queria que me visses, continuou ela com a voz partida. Queria que me olhasses como antes. Queria que sentisses alguma coisa. Qualquer coisa. Até ciúme seria melhor do que este nada que tenho recebido. Achas que não sinto nada? Os olhos dele abriram-se de repente, e quando ele a olhou havia um fogo ali que ela não via há anos. Achas que não reparei em como todos os homens naquele salão te olhavam? Que não via as mãos do Alexandre na tua cintura? Como ele te sussurrava ao ouvido, como te olhava como se quisesse devorar-te. Mariana ficou sem ar. Então por que dizes sempre que não é ciumento? Ricardo bateu com a palma da mão no volante e ela saltou. Porque tenho medo. As palavras saíram dele como se uma represa tivesse partido. Tenho medo de me tornar no meu pai. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o tipo de silêncio que carrega peso. Mariana sabia sobre o pai de Ricardo. Sabia que os ciúmes obsessivos dele tinham destruído o casamento dos pais. Que a mãe, Dona Patrícia, tinha finalmente ido embora depois de anos de comportamento controlador, de acusações, de vigilância constante. Vi como meu pai sufocava a minha mãe, continuou Ricardo com a voz crua. Viu verificar o telemóvel dela, segui-la para todo lado, acusá-la de coisas que nunca fez. E vi como isso matava aos poucos o amor que ela tinha por ele. E jurei que nunca seria esse homem. Então tornaste-te oposto, disse Mariana suavemente, enquanto a compreensão chegava como uma maré. Tornaste-te tão distante que sinto que não te importo. Que não te importas. Ricardo virou-se de vez para ela no banco. Mariana, importas-me tanto que me assusta. Todos os dias quero dizer-te o que podes ou não podes vestir, quero que não sorrias a outros homens, quero que fiques em casa onde só eu te possa ver. E todos os dias empurro esses sentimentos para baixo porque me recuso a ser como meu pai. Mas ao fazer isso, magoaste-me de outra forma. Ele fechou os olhos. De outra forma. Mariana estendeu a mão e tomou a dele. Há uma diferença entre preocupar-te de forma saudável e um controle obsessivo. Há uma diferença entre mostrar à tua esposa que te importas e prendê-la. A linha existe, Ricardo. Mas como sei onde ela está? A voz dele estava cheia de angústia genuína. Esta noite quis bater no Alexandre. Quis tirar o casaco e cobrir-te com ele. Quis gritar a todos os homens naquele salão que és minha e que não tenho direito sequer de te olhar. Isso é exatamente o que o meu pai fazia. Mas não fizeste nenhuma dessas coisas. Mariana apertou a mão dele. Controlaste-te. Essa é a diferença. O teu pai não conseguia controlar-se. Por pouco, ele admitiu. Quando vi as mãos do Alexandre em ti, quando ouvi dizer-te que eras bonita, algo dentro de mim partiu-se. Nunca tinha sentido uma raiva assim. Ainda bem.
A firmeza na voz de Mariana surpreendeu-o. Sim, ainda bem. Porque pela primeira vez em meses estás a mostrar-me que sentes de verdade. Que não sou apenas um móvel na tua vida. As lágrimas voltaram. Sabes o quanto me senti inútil? Invisível. Comecei a pensar que talvez te arrependesses de ter casado comigo. Que preferirias ter ficado solteiro para te poderes focar completamente na carreira. Não. Ricardo puxou-a por cima da consola e abraçou-a. Era desajeitado, apertado, perfeito. Não, nunca. És a melhor coisa que me aconteceu na vida. Amo-te tanto que me aterroriza. Ela enterrou o rosto no pescoço dele, respirando o cheiro familiar que durante meses tinha estado presente mas inacessível. Então por que tens estado tão frio? Porque pensei que a distância era segurança, sussurrou ele no cabelo dela. Pensei que se não me permitisse ser possessivo, se não me permitisse precisar demasiado de ti, protegia-nos a ambos dos erros do meu pai. Mas a única coisa que fiz foi magoar-te de outra maneira. Ficaram abraçados no interior escuro do carro durante longos minutos, enquanto anos de mal-entendidos e dor começavam a desfazer-se, camada por camada. Por fim, Mariana separou-se um pouco para olhar. Não quero um ciumento doentio como marido. Mas também não quero alguém que age como se não se importasse. Preciso do equilíbrio, Ricardo. Preciso que me mostres que importo sem me sufocares. Consigo fazer isso. Ele tomou o rosto dela entre as mãos e os polegares limparam as lágrimas das bochechas dela. Quero fazer isso. Perdoa-me por te ter feito sentir invisível. Perdoa-me por ter deixado o meu medo destruir-nos. Eu também tenho culpa, admitiu ela. Comprei este vestido especificamente para te pôr com ciúmes. Queria uma reação. E conseguiste. Uma pequena curva veio aos lábios de Ricardo. Embora deva dizer que tenciono queimar esse vestido. Mariana riu entre lágrimas. Nem penses nisso. Fico incrível com ele. Ficas perigosa com ele. A expressão dele voltou a ficar séria. Mas tens razão. Estás bonita. Sempre estiveste bonita. E devia dizer-te todos os dias. Sim, devias. Leva-me lá para cima, Ricardo. Mostra-me que não sou invisível para ti. Ele beijou-a. Beijou-a de verdade, pela primeira vez em meses. Um beijo desesperado e terno e cheio de tudo que tinham estado a guardar. Quando se separaram, os dois com a respiração alterada, Ricardo encostou a testa na dela. Amo-te, Mariana. E vou passar cada dia a provar-te. Subiram de mãos dadas. Mal a porta se fechou atrás deles, Ricardo puxou-a de volta para si. Quando te vi com esse vestido esta noite, disse ele em voz baixa e intensa, quando vi outros homens a olharem para ti, não senti só ciúme. Senti orgulho. Orgulho de seres minha. Orgulho de ser eu quem volta para casa contigo. O coração de Mariana transbordou. Diz outra vez. És minha. A mão dele desceu até a cintura dela e puxou-a completamente contra si. E sou teu. Sempre fui. Então mostra-me. Deixa de te esconder de mim. Deixa de fingir que não o sentes. Deixa-me entrar. Começo agora. Ele beijou a testa dela, as bochechas, o canto da boca. Sem distância. Sem frieza. Sem te fazer duvidar do quanto te amo. E sem ataques de ciúme. Aí não faço promessas. O sorriso dele foi real, quente, o sorriso que ela tinha tantas saudades. Mas trabalharei em expressá-lo de formas mais saudáveis. Talvez só mantendo-te perto em vez de querer bater nas pessoas. Com isso consigo viver. Ela puxou-o para mais um beijo, este mais lento e mais profundo. Ricardo levantou-a sem esforço e carregou-a para o quarto. O vestido verde esmeralda que tinha causado tanta turbulência naquela noite terminou cuidadosamente dobrado numa cadeira, enquanto eles se reencontravam da forma que deveria ter acontecido todo esse tempo. Mais tarde, enrolados nos lençóis, Mariana traçava círculos devagar no peito de Ricardo. Era isso que me faltava, ela disse baixinho. Esta proximidade. A sensação de que somos verdadeiros companheiros. A mim também faltava. Ricardo olhou para o teto. Só não sabia como regressar aqui.
Tinha construído muros tão altos que já não sabia como derrubá-los. Derrubamo-los juntas. Ela apoiou-se no cotovelo para o olhar. Mas tens de me prometer uma coisa, Ricardo. Quando estiveres a lutar com os ciúmes, quando tiveres medo de te tornares no teu pai, quando te sentires possessivo ou inseguro, fala comigo. Não guardes para dentro e te transformes em gelo. Ele puxou-a contra o peito. Prometo. E tu também tens de me prometer uma coisa. O quê? Diz-me quando precisas de atenção. Quando precisas de carinho. Quando precisas que eu esteja mais presente. Não deixes acumular até voltares a sentir-te invisível. Trato feito. Adormeceram abraçados, mais perto do que tinham estado em mais de um ano. E quando a manhã chegou, Ricardo não saiu a correr para o escritório. Em vez disso, fez o pequeno almoço e comeram juntos na varanda, a falar e a rir como quando se tinham apaixonado. As semanas seguintes foram diferentes de uma forma que Mariana nunca pensou que pudesse acontecer tão depressa. Ricardo chegava a casa antes das 6 todos os dias. Cozinhavam o jantar juntos. Ele começou a enviar mensagens durante o dia. Estou a pensar em ti ou não vejo a hora de chegar a casa. Reduziu o trabalho aos fins de semana e insistia em passarem os sábados juntos, a fazer coisas simples. Ir ao mercado no Intendente, caminhar pela ribeira, tomar café no Chiado sem pressa. Era tudo o que ela tinha desejado. E ela estava mais feliz do que se lembrava de ter estado em anos. Mas naquela manhã específica, a felicidade estava longe de ser a emoção dominante enquanto ela se inclinava sobre a sanita com o estômago a revolver-se. Era a terceira manhã seguida. Quando a onda passou, Mariana sentou-se no chão do banheiro e a mente começou a correr. Contou mentalmente para trás. Tentou lembrar a data. E os olhos abriram-se devagar. Estava atrasada. Mais de 2 semanas. A mão foi instintivamente para o ventre. Precisava de ter a certeza antes de dizer seja o que for a Ricardo. Vestiu-se depressa, grata por ele já ter saído para uma reunião cedo, e foi a uma farmácia do outro lado de Lisboa, num sítio onde não encontraria ninguém conhecido. Os 3 minutos pareceram 3 horas. Caminhou de um lado para o outro pelo banheiro, depois pelo quarto, depois de volta ao banheiro. Quando olhou para o teste, 2 linhas cor-de-rosa devolveram-lhe o olhar. Grávida. Sentou-se na beira da banheira com o teste apertado entre as mãos. Um bebê. Ela e Ricardo iam ter um bebê. Uma mistura de emoções inundou-a toda ao mesmo tempo. Alegria. Terror. Euforia. Ansiedade. Mal tinham reparado o casamento. Seria demasiado cedo. E se o estresse de um filho separasse outra vez? Mas depois pensou em Ricardo. Em como tinha mudado. Em como estava comprometido. Em como seria um pai maravilhoso, ela sabia isso sem sombra de dúvida. Ainda assim, o coração batia por demais enquanto esperava que ele chegasse naquela tarde. Quando ouviu a chave na fechadura, o estômago apertou. Mariana, já cheguei. Trouxe comida tailandesa daquele sítio que adoras. Ele estava na cozinha a tirar os recipientes de dentro do saco, com aquele sorriso que ela voltava a receber todos os dias como um presente. Levantou os olhos. Olá, linda. Como foi o dia? Bem, ela disse, com a voz um pouco tensa. Ricardo parou. Olhou para ela de verdade. Pousou o prato que tinha na mão. Mariana, o que se passa? Pareces tensa. Estou bem. Não estás. Ele foi até ela e pousou as mãos nos ombros dela. Fala comigo. O carinho genuíno nos olhos dele foi demais. As lágrimas vieram sem aviso. Ei. Ele abraçou-a de imediato. O que aconteceu? Passaste-te mal. Ela abanou a cabeça contra o peito dele, tentando controlar a respiração. Não aconteceu nada de mal. Só preciso de te mostrar uma coisa. Espera aqui. Foi ao quarto. Tirou o teste da gaveta da mesinha de cabeceira. As mãos tremiam quando regressou à cozinha. Sem dizer nada, estendeu-o a Ricardo. Ele pegou nele. A confusão cruzou o rosto. Olhou para o palito de plástico, depois para ela, depois outra vez para o palito. O silêncio estendeu-se.
Mariana estudava cada microexpressão no rosto dele, com o pânico a construir-se devagar. Ele estava em choque. Talvez até zangado. Era demasiado cedo. Iam ter finalmente encontrado o caminho um para o outro e agora isto ia estragar tudo. Sei que não planeamos, começou ela, as palavras a sair atropeladas. Sei que é muito cedo e que mal voltamos ao bom caminho. Se não estiveres pronto, eu compreendo. Podemos resolver juntos. O que tu quiseres. Mariana. A voz dele cortou o nervosismo dela. Quando ela olhou, havia lágrimas a correr pelo rosto de Ricardo. Mas estava a sorrir. A maior e mais genuína sorriso que ela alguma vez tinha visto nele. Vamos ter um bebê. Ela sentiu, sem conseguir falar. Ricardo pousou o teste com cuidado na bancada, como se fosse algo sagrado. E depois levantou-a nos braços e girou com ela pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais, Mariana. Vamos ser pais. O alívio e a alegria inundaram-na de uma vez. Estás feliz? Feliz. Ele baixou-a devagar, com cuidado, como se ela tivesse de repente passado a ser de cristal. Estou eufórico. Estou nas nuvens. Tomou o rosto dela entre as mãos e beijou-a com tanto amor que ela ficou tonta. Como te estás a sentir? Já foste ao médico? Quando é que soubeste? Tens andado com náuseas? Mariana riu. Soube hoje. Ainda não fui ao médico. E sim, tenho tido náuseas de manhã. Náuseas de manhã. A expressão de Ricardo mudou de imediato para preocupação. Tens estado mal? Por que não disseste? Não tinha certeza do que era até hoje. Ele abraçou-a outra vez, uma mão protetora poisando no ventre ainda plano dela. Precisamos de te arranjar o melhor ginecologista de Lisboa. Tens de descansar mais. Estás a comer bem? A tomar vitaminas? Devíamos contratar uma nutricionista. Ricardo. Ela riu contra o peito dele. Estou bem. As mulheres têm bebés há milhares de anos. Mas este é o nosso bebê. Ele afastou-se um pouco para olhar, com aquela maravilha toda estampada no rosto. O nosso bebê, Mariana. Os meses seguintes transformaram Ricardo de uma forma que ela jamais teria imaginado ser possível. Apareceu em todas as consultas, reorganizando toda a agenda de trabalho para nunca faltar a uma. Na primeira ecografia, quando ouviram pela primeira vez o coração rápido e forte, Ricardo chorou abertamente, sem vergonha nenhuma. É o coração do nosso bebê, sussurrou ele, a apertar a mão de Mariana. É o nosso filho. Ela também chorava, a olhar para aquele ponto de luz na tela que representava o futuro deles. Ricardo ficou possessivo da maneira mais terna possível. Pesquisou nutrição na gravidez e passou a cozinhar refeições elaboradas e equilibradas. Comprou livros sobre gravidez e leu-os do princípio ao fim, com notas nas margens. Preparou a casa quando Mariana ainda estava nos 3 meses, com o bebê ainda 6 meses de chegar. Nunca se é demasiado precavido, insistia ele quando ela o gozava. Falava para a barriga constantemente. Contava-lhe o dia. Lia histórias. Punha música clássica. Mariana observava-o com o coração tão cheio que parecia que ia arrebentar. A irmã Beatriz visitava-os com frequência e partilhava a euforia de todos. Nunca viu Ricardo assim, disse ela a Mariana durante uma visita, enquanto ele montava um berço no quarto que iam transformar. Está completamente transformado. Eu sei. Mariana sorriu ao observá-lo. Aquela noite na gala partiu algo dentro dele. Toda a emoção que tinha guardada finalmente saiu. E agora recebo tudo de uma vez. As 20 semanas foram a ecografia morfológica. O coração de Mariana batia 1000 enquanto a técnica movia o transdutor pela barriga que já crescia. Ricardo segurava a mão dela com força. Tudo está perfeito, disse a técnica com um sorriso. Querem saber o sexo? Mariana e Ricardo olharam um para o outro. Tinham combinado guardar para uma pequena festa de revelação com Beatriz e Dona Patrícia. Podia escrever no envelope? Pediu Mariana. Vamos fazer uma revelação este fim de semana. Nesse sábado, o pequeno grupo reuniu-se na sala de Mariana e Ricardo. Beatriz tinha ajudado a decorar com balões brancos e amarelos.
Dona Patrícia tinha vindo do porto numa viagem especial, radiante com a ideia de se tornar avó. Mariana olhava para Ricardo com a mãe e via a ternura com que ele a tratava. Depois da grande conversa no carro, ele também tinha trabalhado a relação com Dona Patrícia, tendo conversas honestas sobre o pai e os seus medos. Isso tinha aproximado os dois de uma forma que nenhum dos dois esperava. Prontas? Perguntou Beatriz, erguendo o envelope que a técnica lhes tinha dado, juntamente com um balão preto que ela tinha enchido segundo as instruções. Ricardo e Mariana ficaram lado a lado, o braço dele à volta da cintura dela, a mão dele poisada com carinho na barriga redonda. Prontos? Disseram em simultâneo. Beatriz passou o alfinete a Ricardo. A conta de 3. 1, 2, 3. Ricardo furou o balão. Confete cor-de-rosa explodiu no ar. Dona Patrícia juntou as mãos com um grito de alegria. Uma menina! Vão ter uma menina! Ricardo virou-se para Mariana com as lágrimas já a correr. Uma menina! Vamos ter uma filha, Mariana. Ela também chorava. Toda a gente chorava. Ricardo ajoelhou-se e encostou os lábios à barriga. Olá, pequenininha. O pai mal pode esperar para te conhecer. Prometo que vou ser o melhor pai que conseguir ser. Vou amar-te a ti e a tua mãe com tudo que tenho. Mariana passou os dedos pelo cabelo dele, inundada de amor por aquele homem que tinha tido tanto medo das próprias emoções e que agora as deixava ser livres. Os meses seguintes foram de preparação intensa e alegre. Pintaram o quarto do bebê juntos, num lilás suave, e penduraram decorações delicadas de borboletas. Ricardo montou cada móvel com uma meticulosidade carinhosa. Discutiam os nomes com animação e no fim escolheram Sofia Lopes. A barriga de Mariana crescia e com ela crescia a devoção de Ricardo. Todas as noites massageava os pés inchados dela. Saía a qualquer hora da noite para satisfazer uma vontade. Falava para Sofia todos os dias sem falta. Às 36 semanas, Mariana acordou à meio da noite com a primeira contracção. Sacudiu Ricardo suavemente. Acho que chegou a hora. Ele acordou em fração de segundo, completamente alerta. Tens a certeza? De quanto em quanto tempo vêm as contrações? Rebentou-te a bolsa? Ligo ao médico. Onde está a mala? Mariana riu apesar do desconforto. Ricardo. Respira. Ainda temos tempo. Mas ele já estava em modo de preparação total, a cronometrar as contrações, a ligar ao médico, a juntar as malas que tinham preparado com tanto cuidado. Quando chegaram ao hospital horas depois, Mariana já estava em trabalho de parto ativo. Ricardo não se afastou nem um segundo. Segurou a mão dela em cada contracção. Sussurrou palavras de encorajamento quando ela queria desistir. E quando Sofia Lopes chegou ao mundo com um choro forte e saudável, ele chorou abertamente, sem qualquer contenção. A enfermeira colocou a bebé pequena e perfeita sobre o peito de Mariana. Os dois ficaram a olhar para ela em silêncio, esmagados por uma maravilha que não tinha palavras. Sofia tinha o nariz de Mariana. O cabelo escuro de Ricardo. E era a coisa mais bonita que qualquer um dos dois tinha alguma vez visto. É perfeita, sussurrou Ricardo, tocando com um dedo minúsculo na mão dela. Os dedinhos de Sofia fecharam-se imediatamente à volta do dele, e ele perdeu completamente o controle. É absolutamente perfeita. Mariana levantou os olhos para o marido. Para aquele homem que tinha estado tão aterrorizado com a própria capacidade de amar que quase a tinha perdido. Conseguimos. Mal posso acreditar em tudo isto. Ricardo beijou com cuidado a testa de Mariana e depois a de Sofia. Há um ano estava tão perdido, tão com medo de sentir demais. E agora tenho tudo. Tenho-te a ti, tenho a ela. E já não tenho medo. O que mudou? Ricardo olhou para seus olhos. Aquela noite na gala. Quando te vi com esse vestido, quando vi outros homens a olharem para ti, senti que ia explodir, percebi algo. O medo de me tornar no meu pai tinha me tornado em alguém igualmente destrutivo, só que de outra forma. Tu ensinaste-me que existe um equilíbrio. Que posso sentir profundamente e amar sem reservas, sem ser controlador. E vais ensinar isso a Sofia também. Mariana sorriu. Vais mostrar-lhe como é um amor saudável. Ricardo olhou para a filha que tinha adormecido no peito de Mariana, o peito subindo e descendo em respirações tranquilas e perfeitas.
Vou amá-la como devia ter te amado a ti desde o início. Abertamente, com honestidade, sem medo. É assim que me amas agora, disse Mariana. E é assim que sempre me vais amar. Ele subiu com cuidado para a cama do hospital e ficou ao lado delas, rodeando-as a ambas com o braço. As duas. Pelo resto da minha vida. Nunca vão duvidar do quanto significam para mim. Enquanto Mariana adormecia, exausta e mais feliz do que nunca tinha sido, pensou naquele vestido verde esmeralda que ainda estava no armário em Lisboa. O vestido que tinha começado tudo. Tinha sido uma aposta. Por Ricardo a sentir alguma coisa, qualquer coisa, acordá-lo para o que estava a perder. Mas em vez disso, tinha ajudado a libertá-lo dos medos que o impediam de viver e de amar de verdade. E agora tinham a Sofia. Aquela pessoa perfeita e pequenina que representava tudo o que tinham superado juntos. Ricardo tinha tido medo de ser como o pai. Mas Mariana sabia, com uma certeza absoluta, que ele não seria nada parecido com esse homem. Seria presente. Amoroso. Dedicado. Protetor sem ser controlador. A família estava completa. O amor era mais forte do que nunca. E tudo tinha começado com um vestido, uma gala, e um marido que finalmente admitiu que sim, sentia ciúmes.